Oi gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para poder finalizar um contexto para vocês, tá? A minha intenção agora é de estar corrigindo o nosso segundo estudo dirigido, né? Que tem aí 19 questões, que vai ser muito importante aí para o entendimento de vocês, para o entendimento de parte de algumas questões que eu estou colocando na prova. Obviamente que eu coloco um contexto diferente, tá? Um enunciado totalmente diferente. Mas falando sobre os mesmos temas, tá bom? Então essas questões aí, se vocês estiverem entendendo ela de uma maneira correta, né, como solução aos nossos comentários, às nossas explicações, das nossas lives, do conteúdo gravado na plataforma, né, dos vídeos que eu tenho postado para vocês, eu tenho certeza que vocês vão fazer aí uma boa prova, tá bom? Então vamos lá, questões de 1 até 19, número 1. Eu pergunto o seguinte: em qual contexto histórico surgiu a Segunda Guerra Mundial? Desculpa, em qual contexto histórico surgiu a Guerra Fria, né? Então, automaticamente, aí, a opção correta é a letra B. No momento seguinte ao final da Segunda Guerra. Por isso que eu me equivoquei aqui ao falar para vocês, né, que quando surgiu, né, a Segunda Guerra. Então, a letra B responde aí que a Guerra Fria ela surgiu a partir do momento do final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e a União Soviética entraram em disputa mundial pela hegemonia militar, política e econômica, né? A questão aí, que nem eu falei para vocês na live, de uma tentando impor o seu regime político. Os Estados Unidos com o seu capitalismo e a antiga União Soviética com o socialismo. Então a resposta correta aí, letra B. A número 2 é uma questão muito simples, que eu falo sobre quais dos dois sistemas econômicos que entraram em conflito durante a Guerra Fria, acabei de mencionar aqui. Resposta correta aí, letra D, que é o socialismo e o capitalismo. O socialismo da antiga União Soviética e o capitalismo aí norte-americano, tá bom? Na número 3, eu pergunto o seguinte: qual das alternativas abaixo explica melhor a expressão Guerra Fria? Então, como eu já tinha explicado para vocês em lives, né, no nosso vídeo, a expressão Guerra Fria, letra C, que foi uma disputa de ideias e ideais entre Estados Unidos, o capitalismo, e a antiga União Soviética, pregando aí o socialismo, sem guerras de fato, ou seja, sem um embate militar direto entre os dois países, né? Por isso você recebeu o nome de Guerra Fria, porque não houve um confronto direto. Então, resposta correta aí, letra C. A número 4, eu falo o seguinte: quais os dois blocos militares que se formaram durante a Guerra Fria? E quais países o lideraram? Outra questão aí, muito fácil, tá? A número 4 aí nós vamos marcar a opção A, ou seja, foram criados aí a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, os países lá da América do Norte, liderado pelos Estados Unidos, tá bom? E o Pacto de Varsóvia, liderado pela antiga União Soviética, tá bom? Então aí, resposta correta, letra A. A número 5, eu falo o seguinte: um dos símbolos da Guerra Fria foi a construção do Muro de Berlim, ou seja, aquele muro aí que separava a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. Aí logo depois eu pergunto assim: qual das alternativas abaixo explica a existência desse muro? Acabei de mencionar aqui, tá? É a letra C. Em 1961 foi construído o Muro de Berlim para dividir as cidades em duas partes, uma capitalista e a outra socialista, ou seja, a Alemanha foi dividida aí em duas partes, tá ok? A número 6, eu pergunto o seguinte: qual das alternativas abaixo apresenta fatos históricos relacionados exclusivamente com a Guerra Fria? Então vocês vão marcar aí, claro, vão corrigir, né, caso tenham feito aí, a letra B, tá? Ou seja, Revolução Chinesa, Guerra do Vietnã e Guerra da Coreia. Ou seja, foi aí alguns confrontos, tá? Que foram apresentados fatos históricos relacionados à Guerra Fria. Inclusive, essas três revoluções, essas três guerras, né, esses três conflitos, a gente vai falar aí futuramente no nosso conteúdo bimestral, tá bom? E a número 7 eu pergunto o seguinte, então, só lembrando, número 6, letra B. A número 7, tá, eu menciono o seguinte: Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial
1945, foi o ano que ela começou, envolvendo dois países que adotavam sistemas políticos opostos, o capitalismo e o socialismo. Os dois países protagonistas da Guerra Fria são, obviamente, aí Estados Unidos e União Soviética, ou seja, letra E, tá bom? Número 8 aí, a Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente da. Número 8 aí vocês vão marcar letra C. Polarização do mundo em dois blocos políticos militares após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, tenho certeza que vocês prestando atenção nos vídeos que nós fizemos aí na plataforma, no nosso resumo, né, ou então aqueles que assistiram a nossa aula, eu tenho certeza que estão tendo uma facilidade muito grande em responder essas questões aí. A número 9, né, eu falo sobre os 45 anos que vão do lançamento da bomba atômica até o fim da União Soviética. Período homogêneo, único na história do mundo. Divide-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70, né, início da década de 70. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único, pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética, né? Ou seja, a queda do socialismo. O período citado no texto é conhecido por Guerra Fria. Pode ser definido como aquele momento histórico em que houve, então vocês vão marcar aí, vão observar para ver se vocês marcaram, letra E, constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que eu tinha comentado com vocês que esses dois países, eles foram aliados e ganharam na Segunda Guerra Mundial, e a antiga União Soviética. E logo depois passaram a ser aí opostos, adversários durante a Guerra Fria, ok? Então, resposta correta, letra E. E aí logo depois eu passei um joguinho para vocês, né? Que é um pensando rápido. Algumas questões a gente até já viu acima, então eu estou repetindo aí para ver se vocês fixaram esse conteúdo, né? A número 10 eu pergunto o seguinte: o que foi a Guerra Fria? Tá? Aí eu tenho aí opções: primeira, segunda, terceira, quarta e quinta frase. Então vocês vão marcar aí a quinta frase: disputa pela Alsácia-Lorena entre a Alemanha e a França. Número 10 aí. A número 10, não, desculpa, a número 10 aqui, na minha relação, está diferente da de vocês, tá? Eu já ouvi aqui que está diferente da você. Então aí, vocês vão marcar a terceira frase: momento de tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Na minha relação aqui estava um pouco alterado, então vocês vão marcar o seguinte: é a terceira frase: momento de tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial. Tá ok? Muito obrigado aí. Número 11. Quem eram os rivais durante a Guerra Fria? Então essa aí também é muito fácil, né? Estados Unidos e União Soviética, a primeira opção. Que período de tempo ocorreu a Guerra Fria? Tá? O período de tempo que ocorreu a Guerra Fria foi a segunda opção, entre 1947 e 1991, tá ok? A número 13, qual foi o desfecho dessa Guerra Fria aí? O desfecho dessa Guerra Fria, como eu tinha falado com vocês antes, né? Os Estados Unidos acabou ganhando da União Soviética sem um confronto direto, ou seja, a causa principal dessa derrota da antiga União Soviética e vitória dos Estados Unidos foi justamente a crise do socialismo, tá ok? Logo depois, a 14ª questão: quem estava do lado socialista? Desse grupo de países aí, do lado socialista, estava, vocês vão marcar aí, número 14, vocês vão marcar primeira, segunda, terceira. Do grupo socialista estava aí a última questão: União Soviética, China e Cuba. É a última frasezinha, tá ok? A número 15, qual era o lado capitalista? Ou seja, assim como vocês viram lá, o lado socialista, né? União Soviética, China e Cuba. O lado capitalista aí, eu tenho aí Estados Unidos, América Latina e Japão. Ou seja, os países da América Latina, os Estados Unidos e o Japão eram os países do bloco capitalista. Se eu não me engano, é a primeira, segunda, terceira, a quarta frase aí, a quarta afirmação.
Logo depois, a 16ª questão, por que o nome Guerra Fria? Pô, essa aí é fácil, né? O nome Guerra Fria levou esse nome aí porque não houve um confronto direto, não houve ataques cara a cara, país a país. Houve sim uma guerra de ideais, uma guerra de ameaças, né? Uma guerra ideológica, de ideias. Então vocês vão marcar aí a 16, vão marcar a segunda opção, porque foi um momento de tensão, entretanto sem combates, tá ok? Logo depois, a 17ª questão, você fala assim, que país foi responsável pelo Plano Marshall? Acabei de mencionar isso aí no nosso vídeo anterior a essa nossa correção. O Plano Marshall foi criado pelos Estados Unidos, ou seja, a quarta opção aí de vocês, tá ok? Logo depois, a 18ª questão, o que foi a corrida armamentista? A corrida armamentista foi o desenvolvimento de armas entre as duas potências, ou seja, a potência que tinha um exército mais poderoso, um maior número de armas, né, que conseguisse impor aí um respeito do seu adversário, esse aí era um exército invejado, era um exército poderoso. Então, a corrida armamentista foi o desenvolvimento de armas entre as duas potências. E a 19ª questão aí, o que significa OTAN? Essa sigla aí também tem na nossa explicação, mencionei isso na explicação de vocês também. OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, aquela organização onde os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, criaram aí esse como se fosse um bloco econômico, sim, a ponto de se fortalecer durante a Guerra Fria. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês aí a entender, respondendo as questões. Pode estudar para a prova, que uma boa parte das questões da prova está nesse estudo aí de vocês, tá bom? Um beijinho e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus aí. Tchau.